Obrigado, Fidelis. Boa noite a todos. Acho que fica melhor se a gente apagar essa primeira. Como o Fidelis já falou, hoje nós temos como tema um tema muito interessante, a prova da riqueza e a prova da miséria, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, lá no item 7. E a gente, quando fala da riqueza, a gente, no dia de hoje, na noite de hoje, a gente vai falar da riqueza mais no sentido da salvação. E quando a gente pensa em salvação, nós pensamos na vida futura, nós pensamos no reino dos céus, no reino de Deus, na nossa chegada à nossa perfeição. E a questão de chegar ao reino dos céus, quando a gente está falando isso de riqueza, de salvação, o reino dos céus ele não pode ser comprado, efetivamente ele não pode ser comprado. A conquista do reino dos céus se dá pelo nosso trabalho, o trabalho no amor, o trabalho na caridade, e é assim que a gente conquista o reino dos céus. Mas então o que tem a ver a riqueza com salvação? Já que a riqueza traz tantos males, Quantas coisas acontecem pela riqueza? Guerras, roubos, furtos e tantos outros males que a gente vê, que muitas vezes têm a origem na riqueza. Mas será que a origem é na riqueza? E aí, Kardec, já no início ali do Evangelho, traz esse esclarecimento. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto na mão de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Claro, Deus tudo cria para uma finalidade, para uma utilidade. Por isso até o tema prova da riqueza da miséria, utilidade providencial da riqueza. Tudo que Deus cria tem uma utilidade. Tudo tem uma função e um porquê. E quem deturpa essa utilidade não é Deus. Tudo que Deus cria, se a gente crê num Deus infinitamente bom, soberanamente bom e justo, não tem como a gente acreditar que Deus teria criado para nós a possibilidade da riqueza e com essa possibilidade da riqueza fazer com que essa riqueza fosse utilizada para o mal. Deus cria tudo na finalidade do bem, do amor, da prosperidade e do progresso de nós espíritos. Então, repugna sim a razão quando a gente diz que a riqueza seria apenas algo para a perdição, para o nosso mal. E aí ele segue: se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Nós sempre temos de Deus o melhor, recebemos as oportunidades, recebemos os bens terrestres que temos de Deus para sermos o usufrutuário desses bens. Vamos utilizar todas as matérias que Ele nos dá a possibilidade de utilizar como nós queremos. Só que Ele nos fornece no intuito de utilizarmos esses bens e esses dons todos para o bem. Mas nem sempre é assim. Nem sempre utilizamos para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, porque escolhemos normalmente a porta larga, não a porta estreita. E a porta larga nos traz as facilidades da vida. A porta estreita, a porta mais difícil de se atravessar, nos traz a possibilidade do desenvolvimento espiritual, o nosso crescimento moral, que muitas vezes a gente não enxerga, porque não vemos essa condição
do nosso progresso, do nosso futuro, da nossa vida futura, da conquista do reino de Deus, não só apenas em uma encarnação, mas esse nosso constante retorno à vida material para, a cada vinda, buscarmos aperfeiçoarmos mais. Então, nós temos que entender que não é a riqueza que nos faz mal, mas sim o abuso dela, sim o apego a essa riqueza. O que levamos em nosso coração, o que levamos em nosso sentimento, é isso que vai fazer a diferença. E se eu estou com o meu peito coberto de riquezas, dedicadas não a Deus, não ao nosso progresso moral, mas sim à minha condição de sempre ter mais e mais e mais, e a conquista da matéria, eu começo a me afastar de Deus. E a riqueza a gente vê de uma forma mais ampla, né? Tem o dinheiro, sim, tem o dinheiro, mas tem as posses materiais como casas, carro e outras coisas mais que a gente tem de possibilidade que Deus nos fornece como riqueza, a própria riqueza física, a qualidade que nós temos de ter a perfeição física. Não temos as nossas limitações na grande maioria das vezes, e até disso a gente abusa. Porque quando temos a possibilidade da riqueza do nosso corpo físico e estamos com plena saúde, abusamos dela e nos tornamos doentes. A mente, o pensamento, nos tornamos doentes no pensamento. É um desperdício também de uma riqueza que obtivemos. Isso entendendo a riqueza de uma forma mais ampla. E nós vivemos nessa luta constante, numa perseguição pelo dinheiro, sem olhar para frente, para o chão, e acabamos caindo no desfiladeiro, no buraco. Então a gente tem que estar sempre na percepção de que a riqueza, ela deve ser utilizada para o bem, para servir também ao próximo, a mim e ao próximo. E lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel tem uma fala muito interessante sobre o dinheiro, sobre a riqueza, né? O dinheiro não significa o mal, então o dinheiro não é o mal. O problema não está no dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. É esse apego, é esse amor à matéria excessivo. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão, por esse apego, da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvio da luz eterna. Então esse apego, esse amor excessivo ao dinheiro e à riqueza é que nos cega. Nós deixamos de viver no amor do Cristo para viver o amor da matéria, nos cegando. E não é criticado a questão de termos bens materiais, não é isso. Isso não significa largar tudo para viver, como se diz, na falsa humildade, né? Eu tenho meus bens, eu tenho as minhas coisas todas, hoje vou largar tudo, vou vender tudo e viver na plena humildade sem nada. Isso não é o que Deus quer. Porque assim, se eu de tudo me desfizer, eu não estou sendo humilde com isso, mas eu estou me tornando mais um peso para a sociedade, que vai ter que me carregar junto. E não se critica a gente ter uma casa para morar, um carro para se locomover, comida armazenada para a gente se alimentar. Isso não se critica, isso faz parte da nossa existência, faz parte da matéria, é necessário para a nossa caminhada, para o nosso crescimento, para o nosso convívio em sociedade. Isso é preciso e é saudável, mas esse apego e os excessos que a gente faz é que é punível. Esses abusos que a gente faz, eu quero ter 2, 3 casas, uma para deixar para o meu filho, outra para... Às vezes nem é para isso, essa é a desculpa que a gente dá para nós mesmos, para cada vez ter mais e mais e mais e mais. Eu tenho 2 filhos e 8 casas, para quê? Para deixar para os meus filhos? O quê? A estabilidade, a segurança? Eu nem sei se de repente eu ainda vou depois deles partir para o plano espiritual.
E se Deus, que me permite ter também, em dado momento, se não é merecimento daquele meu filho ter aquela herança toda, não seja tirado dele quando ele adquira, por uma forma ou por outra, porque não é para ele aquela herança, ou ter aqueles bens materiais. Então, às vezes eu me preocupo com algo, claro, ter uma segurança, ok, mas às vezes eu me preocupo demasiadamente com as riquezas. E o pior, muitas vezes, essa preocupação, ela vai fazer com que a gente se perca no meio do caminho. E o que se dizer então daqueles que nada tiveram e de repente no meio do caminho conquistam? E nessa conquista se esquecem daqueles que conviveram com ele no momento da dificuldade. E aí, nesse esquecimento, se tornam pior do que aquelas pessoas que sempre tiveram tudo e nunca olharam para o lado, pois eles não chegaram a passar dificuldade, mas aquele que passou dificuldade, conseguiu se reerguer e conseguiu ter os seus bens materiais, e de repente quando olha aquele que conviveu com ele na dificuldade e é indiferente para ele arrecada uma dívida ainda maior, porque passou pela dor e não consegue ser sensível à dor do próximo, que conviveu com ele a mesma dor. Então a gente tem que ver a riqueza como uma forma de auxílio ao nosso desenvolvimento moral também, e não para nos afundar ainda mais pela ganância e por esse apego demasiado ao dinheiro. Por quê? Conforme diz ali na instrução dos Espíritos, do próprio Evangelho, o Espírito Pascal, que falou isso lá em Genebra em 1860, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, o que é nosso efetivamente é o que a gente carrega no coração, nos nossos sentimentos, na nossa mente. É isso que eu levo, são as minhas ações efetivamente, é isso que eu carrego comigo. Isso é de minha propriedade efetivamente, mas do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Os bens terrenos, essa matéria, a gente vai sim usufruir, mas somente enquanto aqui estivermos. Todo mundo sabe disso, que no desencarne ninguém leva nada de matéria, levamos as nossas conquistas morais, a nossa evolução espiritual, o nosso progresso, o nosso desenvolvimento que a gente adquire por meio do convívio, por meio da troca das experiências, por meio das conquistas de amores e amizades, mas os amores fraternais. Não só o amor de homem e mulher, de pai para filho, mas o amor de um amigo para um amigo, de um irmão para irmão. São esses sentimentos de amor, bondade e compaixão que a gente carrega, assim como também, ao desencarne, carregamos também as nossas mágoas, porque somos espíritos imortais. Temos uma única vida, a vida é única, mas as reencarnações são diversas. Mas o espírito é único, criado por Deus, tendo um início, mas sem um fim, uma vida única, que através das reencarnações passa por diversas experiências. E lá no Livro dos Espíritos também ele vai falar sobre a prova da riqueza e da miséria. E ele faz duas perguntas importantíssimas. Por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria? E a outra pergunta, qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E ele nos responde a primeira da seguinte forma: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Esquecemos da nossa programação reencarnatória, né? Temos ali o véu do esquecimento, mas para nós que estudamos e compreendemos a doutrina espírita, sabemos que são escolhas que a gente faz também, né? E que nós pedimos e ainda reclamamos daquilo que pedimos. Se viemos com a prova da riqueza, ótimo, está tudo certo, mas eu não utilizo para o bem. Se eu venho na prova da miséria, caio nas reclamações, porque todo mundo tem e eu não tenho nada, e até mesmo na riqueza, por que ele tem mais do que eu?
E a gente sucumbe normalmente nessas provas, porque quando eu venho solicitando a prova da riqueza, eu venho com as melhores das intenções. Eu saio de lá programando, eu quero ser rico para poder ajudar as pessoas, eu quero ter a minha condição financeira para poder fazer o melhor para os outros. Mas quando eu chego aqui, eu utilizo a minha riqueza para o meu conforto próprio, satisfazendo o meu orgulho e a minha vaidade, e não dedico um centavo àqueles que necessitam. E às vezes, quando dou, é para satisfazer o meu orgulho, mostrar para os outros, ou porque me sinto obrigado a fazer porque todos ao meu redor fizeram, mas não é de coração. E quando eu venho na prova da miséria, eu reclamo, me indigno com Deus. Nossa, por que eu vim nessa condição? Por que eu sofro tanto? Por que uns têm tanto e eu não tenho nada? Só que foi eu que pedi. Eu escolhi essa prova da miséria para poder passar por essa dificuldade com resignação. Qual das duas provas é mais terrível para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? E aí ele vem dizer justamente o que eu estava falando. São tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a previdência e a riqueza incita a todos os excessos. Quando estamos na pobreza, na dificuldade, nós reclamamos de tudo, porque queremos invejar o que o outro tem, ao invés de aceitar o que tem, lutar com aquilo que tem e buscar o meu aperfeiçoamento, buscar o meu melhoramento, mesmo na dificuldade. Porque na dificuldade a gente tem uma facilidade maior de compreender a necessidade do próximo e estender a mão, enquanto na riqueza eu não passo por essa dificuldade e eu muitas vezes me cego. E a riqueza nos incita a todos os excessos. Sem dúvida, pelos arrastamentos, né? E aí o Kardec vem no Livro dos Espíritos falar sobre a questão da riqueza, que ele considera ali que a riqueza até é um pouco mais difícil justamente por esses arrastamentos que trazem, que ele diz na questão anterior, né, do Livro dos Espíritos, que dá causa às tentações, pelas tentações que gera a fascinação que exerce. A riqueza constitui uma prova muito mais arriscada, mais perigosa do que a miséria, porque na riqueza eu tenho acesso a tudo e a todos, acesso ao poder, acesso aos bens materiais, né? Acesso a festas, a tudo aquilo que pode nos mudar a rota de um caminho seguro para a nossa evolução espiritual, enquanto a da miséria nos faz sentir a dor que muitas pessoas sentem, e aí eu me torno mais apto a compreender e auxiliar aqueles irmãos que também estão na dificuldade. Então a prova da riqueza e a prova da miséria tem que a riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Nos traz essa possibilidade de experimentar isso com muito mais facilidade. A vaidade, o orgulho, o egoísmo, esse apego, e é o laço mais forte que prende o homem à terra, ele desvia do céu os pensamentos. A matéria nos prende à terra pelas facilidades e pelos prazeres que dá, e se a gente não tiver bem estruturado para receber a questão dos bens materiais, das riquezas, a gente sucumbe muito facilmente pela ilusão, pela fascinação que nos traz. Por isso que é uma prova tão difícil, por isso que é uma prova que traz essa possibilidade do egoísmo muito mais forte do que na própria miséria, porque eu não sinto a dor do próximo, na maioria das vezes. E a pobreza é para os que sofrem a prova da paciência, da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade, da abnegação. Então, quando eu estou na dificuldade, esperar para sair dessa dificuldade não é fácil, né?
Por isso que ela exige para nós a paciência e a abnegação. E quando eu estou na riqueza, da caridade e da abnegação, de eu poder desprender aquilo que eu tenho de excedente, ou até mesmo aquilo que pode me faltar futuramente, de eu poder ceder, de eu poder entregar. Então são duas provas que exigem muito. Mas entregar aquilo que eu tenho sobrando é fácil. É fácil porque eu estou numa posição, que eu consigo pensar dessa forma. Mas nem todo mundo pensa assim. Muita gente, quanto mais tem, mais quer. Bom, a gente que já não tem tanta coisa assim, já pensa dessa forma. Imagina quem muito tem, que quer só amealhar bens terrenos e não amealha os bens espirituais. Tem um texto aqui no Caminho, Verdade e Vida que fala também sobre ganhar, lá no item 58. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Jesus venceu o mundo, ele não venceu no mundo. Nós buscamos vencer no mundo constantemente. O que é vencer o mundo? É não entrar nessa condição das tentações, da vaidade, do egoísmo, do orgulho. Isso é vencer o mundo. É não ter esse apego ao dinheiro excessivo, é ter o necessário para a minha sobrevivência. E Jesus venceu o mundo. E nós buscamos constantemente vencer no mundo. Melhor posição social, uma boa casa, 2, 3 carros, um plano de saúde, que é importante. Mas é isso que eu busco, o que nós buscamos, constantemente, vencer no mundo. E abrimos um espaço para vencer o mundo tão pequeno. Muitas vezes é uma ida numa igreja, é ajudar uma pessoa que está ali na esquina, e tantos outros que cruzam o meu caminho, que eu poderia estar auxiliando, e automaticamente também me auxiliando com o processo da caridade, e eu acabo esquecendo, porque pretendo vencer o mundo, no mundo, e não vencer o mundo. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição de doenças destruidoras. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta salavancar os interesses alheios. Então, se temos a condição financeira, ganhamos essa possibilidade de arrecadar, eu ainda não me contento com isso e tento tirar o que é do outro. Se eu tenho o poder e as posses, eu ainda tento pegar o que é do outro. Eu nunca estou contente com o que eu tenho, sempre buscando mais, porém na condição material. Porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente para a vida imortal. Então nós temos que buscar inverter esses valores, de buscar ganhar o mundo, não ganhar no mundo. Lá também no Caminho, Verdade e Vida, no item 56, lucros, que ele trata, tem o seguinte texto: por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar uma posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. O que nós estamos plantando? O que nós estamos arrecadando nessa encarnação? Quando a gente vai para uma viagem, a gente bota na nossa mala o quê? Depende do local para onde eu estou indo. Se eu estou indo para um lugar frio, eu vou levar agasalhos, vou levar casacos e outras coisas mais. Se eu estou indo para o Nordeste, não vou levar casaco, vou levar uma bermuda, uma camiseta, roupa de banho, e é isso. Então eu me preparo conforme o meu local de destino.
E se o meu local de destino na condição espiritual é o reino dos céus, é atingir a minha perfeição, o que eu preciso botar na minha bagagem? É o dinheiro? É a riqueza? Não, né? E se é a riqueza do bem, é a riqueza do amor ao próximo, é a riqueza da caridade. Livro Caridade, item 9, Pobreza e Riqueza, ele vem trazer que a pobreza e a riqueza são portas abertas à glorificação espiritual. Aquele que se empobrece de ignorância e maldade, buscando enriquecer-se de amor e sabedoria no serviço ao próximo, através do trabalho e do estudo incessantes, adquirindo a compreensão, conhecimento, luz e paz, diante das leis divinas, é de todos os pobres e de todos os ricos, o homem mais valioso e mais feliz. Ele vem trazer que, independente do lado, riqueza ou pobreza, ou até mesmo no meio, nem rico nem pobre, nós temos que nos empobrecer da ignorância e da maldade, enriquecer do amor e da sabedoria, do serviço ao próximo, para alcançarmos o nosso futuro, o nosso progresso. Estamos a caminho da felicidade, e a felicidade não vamos encontrar senão quando encontrarmos a nossa caminhada para a nossa evolução espiritual. Então nós temos que o quê? Nos libertar desse apego à matéria, desse apego ao dinheiro, porque o que vale para nós verdadeiramente é o amor, é a caridade, é o pensamento no próximo. A matéria é importante? É. Termos a matéria é necessário? É. Isso não é problema. O problema é o apego. O problema é o excesso que a gente tem com relação à matéria. Então nós temos que tirar essas algemas que nos prendem ao mundo material. Quanto menos presos à matéria, mais fácil o nosso desligamento, inclusive no momento da nossa partida. E esse apego se dá também a pessoas. Eu tenho que desapegar então as pessoas? Não, eu tenho que compreender que essa não é a verdadeira vida e que todos nós vamos nos encontrar no plano espiritual também, quando partirmos. O apego às pessoas, excessivo às pessoas, porque o amor permanece, o carinho permanece, mas esse apego excessivo de não querer se afastar em momento algum, nem que seja como se fosse uma viagem, isso nos prejudica. Então temos que romper essas correntes. E a riqueza, enfim, ela é um meio de progresso, porque a riqueza ela serve para fazer com que a gente conquiste também diversas coisas. A riqueza ela é necessária para o trabalho, a riqueza ela é necessária para construir obras, como por exemplo hospitais. Ela é importante para que a gente consiga fazer experiências científicas para descobrir vacinas. Então o progresso está aliado sim à riqueza, mas ao bom uso da riqueza. E a riqueza é uma forma de progresso. Esse foi o objetivo que Deus nos permitiu ter a riqueza, para que nos auxiliássemos uns aos outros. Mas se a riqueza é tão boa, então por que existe a desigualdade? Porque nós todos somos diferentes. Mas se entregasse dinheiro igual para todo mundo, as riquezas fossem distribuídas iguais para todos, será que não seria melhor? Talvez por um breve espaço de tempo, porque somos todos diferentes. Uns conseguirão preservar e até mesmo ganhar mais dinheiro, enquanto outros vão fazer daquele valor que ele recebeu, dos bens que recebeu, das riquezas que recebeu, prejuízo, porque vão se desfazer delas como água escorrendo pela mão. E em muito pouco tempo teremos mais uma vez as desigualdades, pelo conhecimento de cada um, pelo nível evolutivo de cada um, que cada um se encontra,
mesmo neste planeta, nós não teríamos essa igualdade de riquezas por muito tempo. Então seria, uma utopia a gente dizer que todo mundo permaneceria com as riquezas durante todo esse tempo. E sendo a riqueza então o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois é a riqueza considerada elemento de progresso. E o pão nosso, lá no item 37, a vinha, ela nos traz o remédio. Vive sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Todos nós temos o que precisamos, nem mais e nem menos. Todos nós temos o necessário para cumprir a nossa caminhada. E o remédio que Ele nos traz para esse sentimento, seja da riqueza ou seja da pobreza, é a caridade. Se eu tenho muito, eu consigo desprender desse muito para auxiliar as pessoas. Nós temos o exemplo, vivenciamos o exemplo agora no Rio Grande do Sul, os problemas que estão ocorrendo lá através das enchentes. Quem tem mais condição conseguiu fornecer mais, conseguiu ajudar de forma diferente. Quem tem menos está lá presencialmente, e se não está presencialmente, está em prece. Então cada um fornece e trabalha para o bem conforme a sua condição. Se eu não tenho como ajudar financeiramente, ok, está tudo certo. Ajude com o sentimento, com a irradiação de amor. Então o remédio para todas as nossas dores é a prática da caridade, que nos leva automaticamente ao progresso, à nossa evolução e à chegada à felicidade. Lembremos que as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento, de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Essas são as palavras de Santo Agostinho, que nos traz a informação de que toda prova pode ser rude, mesmo a prova da riqueza, ela pode ser rude, difícil, porque nos traz uma abnegação, um desprendimento muito maior do que a prova da pobreza, mas que esse sofrimento vai ter um fim, porque passaremos a viver em prol do próximo, pregando o amor e a caridade. E fica um questionamento então para reflexão: qual é ou seria o nosso comportamento diante da prova da riqueza ou da pobreza? Se eu fosse rico hoje, o que eu faria? Como eu estaria agindo? Será que eu estaria agindo em prol do progresso da humanidade? E se eu estivesse na prova da miséria, será que eu estaria me queixando? Ou estaria aceitando aquilo, lutando contra, mas se eu não conseguisse sair, eu compreenderia a necessidade daquele sofrimento, daquele momento de dificuldade. E isso entra como uma reflexão para todos nós, que muitas vezes reclamamos de barriga cheia, tendo a possibilidade de mudar e nem nos movimentamos. Então fica essa reflexão sobre a riqueza e sobre a pobreza. Ambas são um meio de evolução espiritual e evolução moral. Ambas são uma forma de crescimento e desenvolvimento. Então que nós possamos sempre aproveitar essa oportunidade da riqueza e da pobreza. E entender que a riqueza, sim, não é uma forma de perdição, mas é uma forma de desenvolvimento e auxílio aos nossos irmãos mais necessitados, ao progresso do nosso planeta. Então, isso era o que eu tinha para passar a respeito do tema da prova da miséria e da riqueza. Agradeço a vocês os ouvidos atentos e desejo uma boa noite a todos.